Estamos de volta e no Viva Cultura de hoje nós prestaremos uma homenagem à nossa mãe intercessora com a canção Cenáculo de Amor, interpretada por Adriana Arides e Eliana Ribeiro. E agora chegou a hora de conferir a mensagem especial que o arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, tem para nós nesta semana. É a vez da Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos concluindo praticamente o tempo da Páscoa, mais uma semana estaremos concluindo o tempo pascal, que continua sendo visibilizado como o grande mistério da Páscoa, que é central em nossa vida e em nossa fé, a cada domingo, a cada celebração eucarística, a cada caminhada, meus irmãos e irmãs. Estamos no segundo domingo de maio, mês de maio, mês de Maria, e o segundo domingo de maio, aqui no Brasil, nós rezamos pelas mães. Portanto, nosso abraço a todas as mães, sejam as que geraram filhos, as que adotaram filhos, sejam aquelas que cuidam também das pessoas com o coração consagrado, através também da sua dedicação. Rezamos também pelas mães falecidas, para que repousem no Senhor e que Maria, nossa mãe comum, as tenha acolhido no céu junto ao seu Filho Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, é tempo, esse nosso tempo de oração, onde vivemos cada vez mais toda a nossa espiritualidade mariana e também de família cristã. Estamos, nesse final de semana, celebrando o domingo da Ascensão do Senhor. Seria o 7º domingo da Páscoa, mas no Brasil, a Ascensão do Senhor, que seria na quinta-feira passada, passa para o domingo. Alguns começaram já na sexta-feira a novena de Pentecostes, outros começam justamente hoje a semana de Pentecostes. Mas esse domingo da Ascensão do Senhor, que seria o 7º domingo da Páscoa, é também o Dia Mundial das Comunicações, como nós dissemos já na semana passada. O tema do 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais é sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial e sabedoria do coração, para uma comunicação plenamente humana. Coloca com muita clareza a importância, de nós vivemos esse momento com pessoas humanas. Ele coloca, somos chamados a crescer juntos em humanidade. E como humanidade, o desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural. Cabe a nós nos questionar sobre o progresso teórico e a utilização prática desses novos instrumentos de comunicação e conhecimento. Ele vai fazer algumas perguntas sobre a questão de quem que é o autor, quem é que muitas vezes tem as falsidades da comunicação e tudo mais. E ele vai concluir a sua mensagem dizendo assim, a resposta a tantas interrogações que ele fez na sua mensagem, a resposta não está escrita, depende de nós. Compete ao homem decidir se há de tornar-se alimento para os algoritmos ou nutrir seu coração de liberdade, sem a qual não se cresce na sabedoria. E essa sabedoria amadurece, valorizando o tempo e abraçando as vulnerabilidades. Cresce na aliança entre as gerações, entre quem tem memória do passado e quem tem visão do futuro. Somente juntos é que cresce a capacidade de discernir, vigiar, ver as coisas e a partir do seu termo. Portanto, meus irmãos e irmãs, um tema que eu creio que o pessoal da comunicação deve ter justamente estudado durante essa semana de comunicação, para chegarmos a esse Dia Mundial das Comunicações realmente com o coração aberto e para vermos cada vez melhor também a nossa vida cristã. Porém, também, assim como nós começamos ou continuamos a novena de Pentecostes ou a semana de Pentecostes, nós também começamos esse final de semana, até o próximo domingo, a semana de oração pela unidade dos cristãos, que no hemisfério norte acontece no mês de janeiro, que vai concluir no dia 25 de janeiro,
E aqui no Hemisfério Sul, onde nós estamos, acontece na semana que antecede Pentecostes. Semana de oração pela unidade dos cristãos é uma proposta da igreja e que o dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, né, justamente leva adiante. E tem justamente como tema esse ano: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Nós queremos viver a semana de oração pela unidade dos cristãos, dar testemunho que os cristãos se amam a Deus e ao próximo, né, e isso que possa cada vez mais transparecer em nosso relacionamento. Aqui no Rio temos várias celebrações e no próximo sábado, inclusive, a grande vigília ecumênica. Portanto, meus irmãos e irmãs, palavras e acontecimentos que marcam a nossa vida e a nossa caminhada. Celebrando a ascensão do Senhor, nós ouvimos ou ouviremos o Evangelho segundo Marcos 16, 15 a 20, em que Jesus se manifesta aos 11, dando a grande missão. Fica bem para a comunicação isso. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, o anúncio universal da missão evangelizadora da igreja, meus irmãos e irmãs. E a gente fala para não se preocupar com os venenos, as serpentes que vão aparecer pelo caminho, né? Ou seja, e depois de falar aos discípulos, Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. É aquilo que rezamos no credo. Ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Ou seja, aparece essa nossa expressão de fé, é o que vivemos hoje. Subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. Diz ainda aqui o Evangelho: os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Colocar em prática a missão que Jesus lhes deu, enquanto nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Ele está sentado à direita do Pai, no sinal de estar junto ao Pai, mas está presente, ressuscitado no meio de nós também hoje. Eis aí, meus irmãos, um grande mistério que nós celebramos, essa presença do Senhor na história, enquanto se encarnou, mas que continua hoje, através como a presença do ressuscitado, pela ação do Espírito Santo, presente no meio de nós também. Subiu aos céus, mas não se afastou de nós, continua presente entre nós. E as outras leituras falam, obviamente, disso. Os Atos dos Apóstolos é uma outra narrativa, em que logo no comecinho do Lucas vai anunciar: no meu primeiro livro, Teófilo, eu te falei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo. Agora, depois de ter dado instruções aos seus discípulos, como acabamos de ouvir, não é? Ele justamente, depois de 40 dias e tudo mais, ele subiu aos céus. Ou seja, ele fala assim: não vos sabe caber o tempo e os momentos. Recebereis o poder do Espírito Santo que será sobre vós, para seres as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Novamente, o anúncio apostólico. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens, vestidos de branco, e que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o viste subir para o céu. A ascensão do Senhor, meus irmãos e irmãs, está na profissão de fé. Queremos que, passados 40 dias, Jesus volta para o Pai, ressuscitado, mas permanece conosco ressuscitado também. E nos dá a missão de continuar a sua obra. Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Recebereis o Espírito Santo, como celebrando aqui uma semana, e que terá todo o poder de nos iluminar sobre a nossa caminhada, para que nós possamos viver testemunhando o Senhor Jesus Cristo presente no meio de nós,
comunicando a sua presença também, testemunhando a sua presença, como eu tenho o Dia Mundial das Comunicações. Mas as outras leituras também, meus irmãos e irmãs, falam da mesma coisa. A segunda leitura, temos duas opções. Carta aos Efésios 1, 17 a 23, ou Carta aos Efésios 4, 1 a 13. A leitura de Efésios 1, 17 a 23, ele vai falar aqui no capítulo 1, versículo 20. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer outro título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. E tudo colocou sob os pés, né, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A carta aos Efésios, capítulo 1, fala isso. A carta aos Efésios, uma segunda opção da segunda leitura desse domingo, 4, 1 a 13, fala também assim, no versículo 8, né? Ou seja, tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. O que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Por isso, meus irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é receber do Senhor a missão de comunicar a boa notícia para todos. Para nós no Brasil, que a ascensão cai no domingo, vem mesmo junto dentro desse mesmo tema. Comunicar, testemunhar que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. E que Ele subiu aos céus não para se afastar de nós, mas está ainda mais próximo de nós. Mas deixou-nos a grande missão. Deixou-nos a grande missão de nós, meus irmãos e irmãs, estarmos atentos a que nós possamos cada vez mais testemunhá-lo nesse nosso mundo. No próximo domingo, nós, na festa de Pentecostes, iremos apagar o círio pascal. Lembrando justamente isso, ou seja, o Senhor que sobe aos céus e que envia o seu Espírito Santo, nós, enquanto igreja, caminhamos a essa luz do Espírito Santo para anunciar a boa notícia para todos. Ou seja, é a nossa missão sermos missionários, evangelizados, evangelistas, evangelizadores cada vez mais, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui no Rio, celebrando, trabalhando no segundo sínodo arquidiocesano. E segundo sínodo tem como tema as missões permanentes, como nos pede o documento de Aparecida. Como viver missionariamente sempre, permanentemente, testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor nos dá também aqui, quando, antes de subir aos céus, dessa missão de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, celebrar a ascensão é celebrar, meus irmãos e irmãs, a certeza que aquele que está à direita do Pai, significando que tem todo o poder ao lado do Pai, que virá para julgar os vivos e os mortos, nos enviou para que nós pudéssemos hoje também anunciá-lo, proclamá-lo a toda criatura. Todos nós, batizados, somos chamados a isso. Somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, a proclamar que Ele é o Senhor, que é a nossa vida, e que deixou para a igreja essa grande missão, que através dos tempos, desde o primeiro século, desse primeiro momento, continua pregando o Evangelho, testemunhando, muitos até com a própria vida, com a perseguição, como nós temos no passado e temos no presente, continua anunciando o Evangelho a toda criatura. Pensamos, portanto, meus irmãos e irmãs, que nós também com entusiasmo deixemos conduzir pela ação do Espírito Santo, para que, vivendo no Senhor, nós proclamemos, anunciemos que Cristo vive, está presente no meio de nós, e que nós não temos outro caminho, outro jeito de viver, a não ser seguindo a Jesus Cristo e anunciando aos irmãos e irmãs a ascensão do Senhor, Dia Mundial das Comunicações, Semana de Pentecostes ou Novena de Pentecostes, Semana de oração pela unidade dos cristãos,
e Dia das Mães. Tudo isso, meus irmãos, vamos no final de semana e em semanas bastante cheias de significado e também de missão. Vivamos intensamente, com alegria, a nossa caminhada eclesial e sejamos cada vez mais testemunhas daquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez pelas palavras e pelos ensinamentos, Dom Orani, e aproveito para agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até agora. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu desejo a você um ótimo domingo e desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Espero você aqui na semana que vem. Tchau, tchau!